Bragança Hoje. Tá aqui o Marcos Vale, que já participou hoje do programa do Jango. Veio até pessoalmente hoje, né, Marcos? Probleminha que deu aí. E vai bater um papo com a gente. Aliás, Dona Mari tá te ouvindo lá. Eu sei que você a conhece há muito tempo. Mari. Prazer vê-la tão bem assim. A dona Mari você conhece desde quando, Marcos? Desde que você nasceu? Não, acho que nem tanto. Exagerei um pouco agora. Acho que 75, 76. E você, inclusive, deve ter convivido com ela em termos de política, que você fazia... Sim, sempre nos damos bem. Ela foi presidente do Fundo Social muitas vezes. Aliás, eu sempre ouvi muitos elogios ao trabalho que a Dona Mari fez na parte de promoção social, ela se envolvia bastante. Você foi vereador 7 ou 9 vezes, Marcos? Eu fui, na verdade, 8 vezes. 8 vezes, né? Mas deu 36 anos que eu peguei 2 de 6. 2 de 6. Uma que igualaram as eleições, daí... Vai ter isso de novo mandato, agora, né? E a outra que desigualaram as eleições. E eu tive 2 prorrogações de mandato. Legal. Então, quer dizer, não é pouca coisa, não. 8 vezes e aos 36 anos, né? Acho 36 que é anos. Puxa. Deve ser o que mais teve mesmo? Ah, sim. O Álvaro teve bastante, mas 20 e poucos anos. Acho que ninguém chega perto. E professor universitário, você foi quantos anos, Marcos? 27 anos. 27 anos. Você tem umas 3 aposentadorias? Agora Não eu estou te provocando. Não, eu sei, não estou tenho, provocando. só tem do INSS. Até bom você falar isso, que a Câmara de Bragança não tem aposentadoria. Aliás, eu fui um dos que nunca deixou ter, tá? Toda vez que falavam nisso, eu ameaçava levar a público a coisa, porque com 8 anos, meia aposentadoria, 12 anos, a aposentadoria inteira era uma vergonha. Um privilégio inaceitável, Então, né? em Bragança, não tem nenhum vereador aposentado. Eu acho que isso mudou no Brasil inteiro, né? Não, tem bastante ainda que tem. Que ainda tem possibilidade de se aposentar hoje? Tem. Com 8 anos, metade, com 12 anos, inteiro. E eu até fui prejudicado, porque eu poderia ter aposentado eu aposentei pelo INSS. O teto 6.800, coisa assim. É a única aposentadoria que eu tenho. E eu pagava da Câmara, quer dizer, eu poderia aposentar com 36 anos de Câmara, que eu extrapolo o tempo do... Mas, a Câmara desconta 27,5% na fonte, né? Exato. Exatamente. Ô Marcão, esse tempo todo, você lá na Câmara, ou você lá na Universidade de São Francisco, por você ser bragantino nato, a família toda aqui, você tem um conhecimento da cidade que nem todo mundo tem. Evidentemente, o pessoal que tem a sua média de idade pode até conhecer, vivenciou algumas situações, mas não por dentro do sistema. Sim. E a gente está num momento que eu considero um momento de transição do poder em Bragança. A gente teve aí a chegada, a saída do Edmir Chedi do cargo de deputado, depois de ficar lá por 8 mandatos, e a chegada dele no Executivo. E tenho que fazer uma observação. E o pai dele, em 2022, faleceu, né, que era o grande líder político do Grupo Chedi. Mesmo na época que o deputado Nabi era o candidato principal, o Jesus sempre esteve por trás, administrando e tudo mais. Na tua visão de ter convivido tanto tempo com a parte política, com a parte universitária, jurídica, como que está a Bragança hoje? Ela tem uma tendência a melhorar? Ela tem uma tendência a regredir? Na tua visão? É difícil eu falar com uma palavra só isso, né? A verdade é que o que eu observo, esse primeiro ano, por exemplo, da administração do Edmir, foi bastante complicado. Talvez porque ele não tivesse visto a repercussão que teria essa questão do... Primeiro se falava daquela taxa de iluminação, mas no IPTU. IPTU foi mais, né? Ele não esperava a reação que ocorreu. E aí, esses meses, os primeiros 7 meses, foram só de uma guerra pessoal, né? Porque acabou causando uma revolta grande em parte da população, né? Nas pessoas que tiveram um aumento exagerado. Houve uma reação um pouco desmedida. Eu achei que algumas vezes ele errou na forma de se manifestar. E os vereadores também, daí virou uma guerra com a Câmara, e a própria Câmara, talvez exageravam às vezes, algumas vezes também, diga-se de passagem, né? E virou uma guerra. E isso atrapalhou tudo. Atrapalhou um monte de outras coisas. Por exemplo, Sabesp. Sabesp está privatizada, tem que negociar com a Sabesp, ver como é que vai fazer o contrato. Isso ficou até, né, relegado a um segundo plano. Né? Por quê? Porque só se discute IPTU, essa brigaiada toda, né? E não definiu e não vai definir, não tem como recuar. Né? Havia um momento ainda que havia a possibilidade de um acordo, né?
de chegar ao meio termo, mas não houve essa tentativa, nem esse diálogo. Aí ficou de fora o negócio da Sabesp, aí ficou de fora uma série de situações, né, do município que eram urgentes, e ficou só se discutindo isso. Eu lembro que até teve alguns episódios em que manifestações que ele fez, ele foi muito infeliz. Uma vez até, respondendo aos que estavam criticando, ele fez uma frase que acabou se tornando genérica, era para os que estavam criticando. Quem não estiver satisfeito vai embora de Bragança. Essa frase ficou marcada, até porque todo mundo achou que era uma frase extremamente arrogante, quando ele se irritou com aquelas pessoas que estavam, né, criticando e se dirigia a elas, né? Sim. Mas aí não conserta mais, né? Depois teve um outro episódio lá no Posto de Monta. No Posto de Monta. Eu não faço mais festa, vocês não querem. Também foi lamentável, né? Houve o momento da vaia, aquela história muito toda ruim, lá, né? Por quê? Porque não está acostumado as coisas mudarem. Depois teve um episódio com o vereador, né? Com o Nascimento. Fábio né? Nascimento. Que também foi um episódio desagradável. E a partir daí, teve um outro lá com as mulheres lá, mas as mulheres também provocaram, ele retorquiu, depois acertaram, né? Pediu desculpas. Pediu desculpas. As mulheres também usaram um palavreado. Mas essas coisas ele tem que fugir dessa conversa. As pessoas não podem deixar ele, né, ficar na frente dessas discussões, né? E isso causou a impressão de que você tem alguém que não quer dialogar. Mas não é isso. Você está hoje numa situação que a internet, ele não viu ainda, ele não tinha visto, percebido. Porque antes era o seguinte, fazia propaganda nos jornais da cidade, no coisa, você controlava. Você tem a rádio da cidade, você controlava tudo. Hoje a internet é livre. Sim. Livre até demais, às vezes até com exageros enormes, né? E aí eu acho que ele não estava acostumado com esse tipo de... né? Como explicar, Marcos, que um político experiente, porque não dá para dizer que o atual prefeito de Bragança, de Michedi, não é um político experiente. Ele é um político experiente de uma família que administrou a cidade por várias vezes, e ele sai da Assembleia e vem para cá com o mote de que o Grupo Chedi vai continuar fazendo aquilo que sempre fez. E daí ele assume e meio que muda a forma de fazer, né? As pessoas perdem um pouco. Eu mesmo, já aconteceu comigo. Se você ficar muito no gabinete ou muito em determinado coisa, você tem uma ideia errada da realidade. Mas o que aconteceu contigo? Não, comigo assim, por exemplo, na questão de advogado. Às vezes eu ia cobrar consulta numa pessoa, R$500 a consulta hoje, por exemplo. Então eu não tenho dinheiro. Eu falava, mas não é absurdo, o cara não tem 500. Mas eu perdi a noção. Quando eu ia depois da periferia, eu via a casa do fulano, a coisa, eu falava, nossa, isso é uma fortuna para ele. É uma coisa que realmente... E as pessoas perdem essa noção, se ficar em gabinete e tal. E, na verdade, eles sempre fizeram uma política controlando os meios de comunicação, né? Controlando os meios de comunicação, tem o apoio de todos eles, com raras exceções, né? E aí, de repente, começou a vir paulada para todo lado na internet, algumas muito justas, outras não tão justas, até exageradas, e aí se perdeu totalmente. Jesus tinha... Desculpa. Sim, pode continuar. O Jesus tinha uma... Ele, quando a coisa engrossava, ele sabia bater e alisar, né? Ele conseguia fazer o meio-campo. Engrossou, vamos tentar, e às vezes até... Você de oposição na época ao Jesus, quantas vezes ele ligou pedindo a sua opinião de coisas que iam ser enviadas à Câmara? Não dá para contar. Isso significa dizer que ele tinha uma visão diferente da... Nem sempre ele concordava comigo. Sim. Mas muitas vezes ele falava, eu dizia a opinião, ele falava, você tem razão. Né? Você tem razão e outra coisa, se ele falasse vai ser assim, ele cumpria. O AVC que o Edmir sofreu e quase perdeu a vida, a gente sabe, para quem não é de Bragança, o prefeito de Bragança sofreu um AVC, não foi um, foram 3, né? Teve um primeiro, depois ele mesmo contou numa entrevista à Rádio da Família, que foram 3 AVCs hemorrágicos, ele ficou 60 dias internado no hospital, não lembro se foi Sírio-Libanês ou... Foi um negócio grave, sim. E ele ficou 60 dias internado. E aí agora, ele mesmo publica que ele continua fazendo fisioterapia, que isso é obrigatório e tal. Você ouve de amigos médicos, de amigos próximos, esse problema do AVC pode estar interferindo na forma dele agir? Olha, eu não sou médico, obviamente, tanto que você já fez a pergunta se ouve de amigos médicos.
O que a gente sabe é que se você tem um problema, você pode ter algumas sequelas, né? Eu conversei uma vez por telefone, logo depois do AVC, com o Edmílio, o raciocínio dele estava perfeito. Né? Ele não estava esquecendo nada, o que eu perguntava ele respondia. Né? Nós tivemos uma conversa rápida, eu até falei, ele está bem. Né? Não estava parecendo absolutamente nada, assim, que estava instável, que estava... Agora, é evidente que se você tem um problema que dá determinadas sequelas, inclusive físicas, né? Isso a gente tem que respeitar, que pode acontecer com qualquer pessoa, e eu repudio as pessoas que às vezes entram na internet e nesse assunto. Pessoaliza, né? Pessoaliza isso. Isso, aliás, além de cruel, pode virar contra você amanhã. Né? Hoje é ele, amanhã pode ser você, né? Ou eu. Né? Mas é evidente que isso talvez afete, sim, na questão de você manter por muito tempo uma discussão, você mudar o humor. Pode acontecer, acredito que sim. Na tua Acredito que visão, sim. nesses praticamente 11 meses e 8 dias de administração, houve algum motivo para, por exemplo, a Câmara poder questionar se ele poderia continuar à frente da administração devido ao problema de saúde? Não, eu acho que aí... Eu tenho uma visão, a minha visão é muito legalista, tá? Eu acho que a pessoa que foi eleita, né, ela está eleita. Você pode gostar, não gostar, mas o mandato tem que ser respeitado. A cassação, a retirada do mandato, só se dá em situações gravíssimas, excepcionais e comprovadas. E mais, só pode... É a pena de morte. É Sim. a pena de morte. Sim. Eu tenho dito o seguinte, olha... Nem ele e nenhum daquelas situações todas que se aventou, na minha opinião, aí, de vereador contra vereador, nenhum caso, para mim, aí é caso de cassação. E eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que o prefeito é eleito, ele assume o cargo, ele é prefeito de toda a cidade, Exatamente. de toda a comunidade, não é só de quem votou nele, é de todo mundo. E aí nós temos hoje, vamos dizer assim, usar a palavra ferramentas, instituições, que pode fiscalizar, se deve fiscalizar, tem que cobrar que ele cumpra o plano de governo dele. Tem aí a questão, por exemplo, que eu quero a sua opinião. Tarifa zero. Ele prometeu que esse ano, em 25, ele iria colocar totalmente tarifa zero e ele viu que o orçamento não daria, né? Realmente não suporta. Não tem como, né? Eu estudava muito tarifa zero na coluna, eu sempre escrevi sobre isso. É claro que a população mais humilde seria beneficiada com a tarifa zero. Mas eu vi que os municípios que adotaram têm uma arrecadação enorme, muito maior. Caso, por exemplo, São Caetano, que tem a população igual à nossa, né? E tem uma arrecadação o dobro ou mais. Eu lembro que eu levantei na época. Eu acho que é insuportável financeiramente para o município, pelo que eu vi, a tarifa zero. E mais, ele está subvencionando já bastante coisa, hein? Sim, Da sim, tarifa. Eu sim. acho que mesmo isso é problemático. Não sou contra, mas 13, é problemático. hoje a passagem custa R$ 13,71, o cidadão paga R$ 4,50. Então, se você observar, eu vou até fazer a conta aqui na calculadora para você ver quanto que ele já está Quase 2/3, né? subvencionando, né? Que as pessoas às vezes não entendem isso. Mas São Paulo subvenciona também parte. Muito, né? muito. Se colocar 13,71 menos 4,50, o município... Opa! É um terço. 13,71 É pago diretamente e 2/3 subvencionado. Hoje paga 9,21 Então, por cada passagem. 2/3. Só que é o seguinte, E o serviço não é lá essas coisas, né? Tem essa. a proposta dele na campanha eleitoral de que faria tarifa zero em 2025, eu acredito que influenciou no eleitorado. Você acha que não? Pode ter influenciado parte do eleitorado, sim. No seu modo de ver, pouco? Não, acho que a diferença foi muito pequena, né, na eleição, né? Uma diferença de 3 mil votos. Né? Hoje, 3 mil votos, na verdade, são 1.500 votos, né? 14 mil pessoas usam ônibus por dia em Bragança. Já foi muito mais do que isso, Muito né? mais. Mas mudou tudo, né, Não, Marcos? não mudou completamente. Hoje você tem aplicativo, hoje eu estou aqui na rádio com você, pego um aplicativo, o VR Drive, 99, Uber, chamo, a gente sai daqui pro Lago Taboão, paga R$ 9,00 para ir no Lago Taboão. Das 14 mil, algumas são pagos, eles têm o Vale Transporte, né? Sim. Embora uma parte pequena seja deduzida, eles não... pode ter influído, sim. Mas eu acho que realmente a tarifa zero para Bragança ela é financeiramente muito difícil. Talvez
até em função disso, que eles tenham pensado nesse aumento do IPTU aí, que aumentaria 50 milhões a arrecadação, além da correção, tá? É isso que eu sempre falo. Não é que tirou de uma turma mais pobre e abaixou ali para subir dos mais ricos. Se fosse isso, você teria a arrecadação com a correção. É importante que se arrecadaria 50 milhões a mais, né? Se todo mundo pagasse, né? O novo IPTU. Saiu pela culatra. Saiu pela porque culatra, que hoje não arrecadou nem o que arrecadava. ele não conseguiu arrecadar nem o que a Maurício Sodré arrecadou ano passado. É bem verdade que essas pessoas serão cobradas futuramente, mas ainda há essa esperança de que no julgamento do mérito possa mudar. Nós temos aí mais 12 dias apenas de funcionamento da justiça, né? Depois vai ter... Eu acho que esse ano você não vai ter uma definição. Não mexe mais. E não tem como recuar também, Cláudio. Teve um momento que a prefeitura poderia recuar. Como é que recua agora? Não, mas não é questão de recuar. Se o, Não se tem o como. Tribunal de Justiça... Aí ele é obrigado a acatar. Então, mas se o Tribunal de Justiça, por exemplo, derrubar a liminar que está impedindo funcionar a Lei de Bragança, ele vai ter que voltar ao valor de 2024. Sem contar que ou vai ficar crédito, tem que devolver dinheiro para quem Exatamente, pagou. Vai ser exatamente. uma confusão tremenda. Mas só que assim, Marcos, o Tribunal de Justiça definiu, não tem mais conversa. Isso aí a prefeitura é obrigada a cumprir. Se ela falar assim, não, o prefeito está certo, a lei está correta, fica assim, acabou a história também. Porque você vai para onde agora? Vou recorrer. São 25 desembargadores que vão ver o mérito, né? Então a gente entrou numa crise institucional muito grande, né? E mesmo assim cabe recurso, você sabe, né? Se o recurso tem efeito suspensivo, devolutivo, é outra questão depois, mas cabe recurso das partes. Não, aí, cabe recurso, né? sim. Isso pode ficar indefinido, né? Uhum. E essa questão realmente paralisou a cidade, né? E gerou um radicalismo enorme. Você pagou ou você entrou na justiça? Eu paguei. Você não precisou entrar na justiça? Eu paguei e até tenho já uma devolução, que eles abaixaram depois lá. O Santa Helena baixou. Baixou verdade. lá, então eu devo ter algum crédito lá. Já para pagar o do ano que vem. Exato. Mas eu paguei, não que eu concordasse, né? Que realmente, no meu caso, até dobraram, né? Dobrou, deu 100% o aumento na minha casa, né? Que uma inflação de 7%, você há de convir que... É bastante, né? Aí a gente pega assim, eu com vários amigos meus, conhecidos, empresários e tal, falaram assim, o que deu, que eu achei justo, fui lá e paguei. O que eu não, eu fui lá e entrei principalmente terreno. As pessoas perguntavam muito para mim, Cláudio. Eu falava, você não paga? Eu acho que seria uma irresponsabilidade eu falar isso. Uhum. Por quê? Porque eles estão cobrando todo mundo agora. Eles ameaçam, põe na dívida ativa, pode até protestar. Tá havendo uma confusão aí, Marcos, porque assim, o que ele está cobrando agora é o de 2020 até 2024. Ele precisa fazer caixa. Não está entrando ainda o de 25. Mas vai entrar. O de 25, quando é que a prefeitura pode cobrar do contribuinte? Ano que vem ela é obrigada a notificar, depois a pessoa vai para a dívida ativa e depois, lá para 27, é que eles começam a parte... Mas nessas alturas está com juros, correção, Sim, porque não vai sim. ter refis. Sim. Eu sempre votei contra refis. Uhum. Sempre achei que o refis era um incentivo ao mal pagador, né? Até porque quem não pudesse pagar tinha remissão, né? E agora eu seria favorável ao refis, obviamente, porque se criou uma situação... Muito grave, né? Bom, para você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com Marcos Vale, batendo um papo aqui sobre o dia a dia de Bragança Paulista. Na tua coluna lá, Marcos, você continua atuando há muito tempo, hoje está no Em Pauta, participa do programa Primeira Mão, uma vez por semana com o Jango. Me diga uma coisa, costuma chegar reclamação para você das coisas da cidade, ainda... Porque tem muita gente que acha que você é vereador ainda, entra em contato. Ô, Marcos, vereador, me resolve isso aqui, por favor. Não, costuma, mas é mais pessoalmente. As pessoas falam mais pessoalmente. Chegam algumas reclamações, sim, por internet, mas a maioria é pessoal. E falam da coluna, e falam da rádio. Essas pessoal... Do Douro lá também. Você participa do Douro também. Às vezes eu dou entrevista lá no Douro. Tá, mas e qual é o tipo de reclamação que chega? A do IPTU era uma coisa impressionante.
Eu imaginava os vereadores que votaram a favor. Eu falei, nossa, porque tinha gente que vinha até de forma não agressiva comigo, mas com uma linguagem extremamente agressiva. Eu vi muitas coisas que Extremamente faz ódio, agressiva. o pessoal com ódio. Com ódio. Extremamente agressiva. Deu chegar e falar, calma. Vamos conversar, não é assim, né? Então eu imagino o que os vereadores, principalmente os que votaram a favor, devem ter passado. O prefeito fez um levantamento, ele próprio fez, pessoas ligadas a ele, e a avaliação dele está negativa em 72%. Como é que um político experiente como ele faz um levantamento, vê isso e não toma alguma iniciativa para amenizar isso, Eu acho que ele tomou algumas iniciativas. Por exemplo? Por exemplo, ele melhorou a internet dele, concorda? Comunicação melhorou bastante. Comunicação melhorou, ele não tinha nada, estava sendo massacrado de todos que ele não respondia, ele melhorou a coisa. Ele não brigou mais, até o pessoal brinca, põe aquelas cartazes, faz 4 meses que não arruma nenhuma encrenca, faz 100 e tantos, ele se contém um pouco mais. Né? Depois do episódio do vereador do Fábio Nascimento, lá que ele chamou para sair no braço, parece que ele não fez nada tão grave assim, Não, né? não. E recuperou 3 vereadores, né? Que ele tinha... Você já coloca como 3? Sim. Vamos lá, Sidney Guedes, Pocaya. Josimar e Pocaya, é verdade. E eu acho que o Coisa também. E agora parece o Fábio também. O Fábio voltou. Parece que deve voltar. O que deixa eu deixar bem claro uma coisa. O fato de ele ter brigado com o prefeito, até de uma forma... Não significa que ele deva ser oposição ao prefeito só por causa disso. Seria uma coisa pessoal. Mas também tem umas coisas também que você tem que manter uma distância, né? A coisa foi grave. Ele teria que ser independente. Mas, veja só. Não voltar para o grupo. Eu ficaria independente. Bom, eu sempre fui independente, né? Mas veja o seguinte, Marcos, ali tem um agravante, né? Primeiro, o vereador Fábio Nascimento foi o intermediário de uma verba para fazer uma obra lá no bairro da Penha. Sempre o Grupo Chedi acreditou isso a ele. Olha, o vereador conseguiu 500 mil para fazer isso. Aí no dia que vão inaugurar a obra, que esse cara, essa autoridade eleita, conseguiu aquela verba, o rapaz foi destratado lá. Sim. Ele foi ameaçado aquele dia. Ele ali foi assim, quer sair no braço e já tinha quantos seguranças ali junto e tal, e segura o prefeito aqui. Esse cidadão, que é vereador, ele foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência se transformou em uma ação. E essa ação agora foi, o prefeito ganhou lá, porque ficou meio que comprovado que foi só digamos... Um desabafo. Um desabafo, né? Não sei como é que... E aí agora eu estou ouvindo o vereador Fábio Nascimento elogiando a administração, o prefeito... Aí já passou um pouco. Eu tive, antes de você vir para Bragança, você veio em 80 aí? 92. Antes disso eu tive briga de A questão do Eco lá, Grupo Eco, não? Não, foi do Sama, com Jesus lá. Mas você saiu na porrada com alguém? Opa, foi tudo para delegacia. Eu e o Jesus. Jesus tinha 47, 48 anos, eu 20 e tantos anos. Mas depois o Aguirre aproximou a gente, isso nós não ficamos, eu não fiquei... mas não fiquei com ódio, entendeu? A gente mas também não ia aderir né? Ao governo, né? Ao governo. Foi feio o negócio. Muito difícil. Você já tinha... bom, teve esse episódio seu aí. Em outro momento, você viu algum prefeito que ameaçou o vereador sair na porrada? Antigamente era muito comum. Teve um caso que entraram com arma, não foi uma vez aí? Era muito comum nos anos 60. Eu não era vereador. Eu ouvia as histórias, o vereador entrava armado, né? Nos anos 70, que eu fui, e 80, tinha briga de tapa entre vereadores. Só que saía, eu mesmo algumas vezes participei, né? Só que era outra coisa, e está errado hoje, se você vê com os olhos de hoje. Hoje tem código de ética que você certo? perde o mandato. Hoje você perde o mandato. Se você sair na porrada com o vereador lá, mas você antes, perde o mandato. você tinha o problema, acabava ali. Bateu, apanhou. A não ser que fosse uma coisa, né? Fosse um ataque por trás, uma paulada na cabeça, né? Então, era outro tipo de política. E você tem que ir mudando, né? Eu era um super radical. Aí eu fui tornando um conciliador. Tem algum episódio aí que você participou ou que você foi testemunha que dá para contar aqui? De o quê? De briga? De sair na porrada? Eu lembro uma vez que o Baúna começou a discutir, nós começamos a discutir. Ele era mais idoso que eu, daí ele começou a gritar, eu joguei um copo d'água nele. Ele ficar calmo. Calma aí, teve uma vez também com outro vereador que ele veio para cima de mim, me deu um soco, eu estava sentado. Chegou a dar o soco? Deu, pegou no ombro, eu levantei e... Quem é humilhante? Não, deixa pra mim.
E aí acabei reagindo de uma forma até... Meio agressiva. Eu fazia boxe na época. E não foram. Ninguém levava pra delegacia, nada? Não. Nem ia pra delegacia? Não. Ele provocou, brigou, eu bati, ele bateu, eu bati mais e ficou por isso mesmo. Pelo Ninguém menos... fazia BO Não. lá, tá? Esse episódio que houve com Jesus, inclusive na época, foi todo mundo para a delegacia, mas era uma situação terrível, porque o Nabi era o líder do Deputado governo. estadual. Líder do Montoro na no Assembleia. E eu era o do Montoro quando vinha em Bragança, dormia na minha casa, às vezes. O delegado falou, meu Deus do céu. E agora? Esses dois, né? E aí nós acabamos conversando lá e foi para a delegacia, mas não Fez um nada. acordo. Não fez acordo, ninguém machucou, né? Ficou por isso mesmo. E depois o Aguirre aproximou a gente, porque o Jesus falou, esse louco, eu nunca tinha visto, né, que eu era o louco, que ele veio pra cima de mim. Não foi bem isso, foi, né? Ele falou uma coisa, eu não gostei, daí fui pra plateia, daí ele botou o dedo na minha cara, aí foi um... Aí foi um rolo. Um puta num rolo. Marcos Vale contando algumas histórias aqui desses... Hoje não cabe mais isso. Não. Você entendeu? E eu fui evoluindo, tanto que o tipo de política que eu faço hoje é no sentido até de segurar as pontas. Você foi vereador comigo, você sabe que eu segurava as pontas quando eu podia, sempre. Aí você tem um histórico que acabou te dando, digamos, uma autoridade nisso, né? Atua como advogado, então conhece todo mundo, aquilo que eu falei. Eu acho que você poderia até lançar uns livros aí para nunca pessoalizei. Eu pessoalizei no começo, talvez até um pouco, nos primeiros anos. E você nunca quis se candidatar a prefeito, Marcos? Não, teve um momento, 82, em que eu ganharia a eleição com facilidade. E não foi por quê? Primeiro, porque eu tinha 26 anos de idade. Segundo, que o meu partido, era o MDB, né, tinha 3 candidatos a prefeito e daí eles lançaram os 3 candidatos. Eu também não fiz muita questão, fui candidato a vereador, eu tive mais voto que 3 candidatos a prefeito, dos 6. Em votos? Em votos. Era um momento que... E era voto vinculado ainda. Essa de 82 foi a que o Zé de Lima ganhou? Foi que o Zé de Lima ganhou. 96 votos. Incrível, ganhou, perdeu aqui no coisa e ganhou em Vargem e Tuiuti. Pois é. Foi lá que tirou a diferença. Mas olha, uma vitória inexplicável. Histórica, né? Porque o Montoro, todo mundo queria votar na oposição e o voto era vinculado. Você não podia votar, por exemplo, era o Lembo, se eu não me engano, o candidato do... Cláudio Lembo? Cláudio Lembo, que era o candidato coisa. Ninguém queria votar no Cláudio Lembo, a turma queria votar no Montoro. E não podia votar no Montoro e no Zé de Lima, por exemplo. Entendi. Né? Era o voto vinculado. E mesmo essa assim eleição eu ganharia facilmente. Mas com o temperamento que eu tinha, com os 26 anos, ou eu seria o cara marcante, ou não terminaria. Você acha que não terminaria o mandato? Pode ser, não sei. Eu tinha uma posição muito... Não era muito de diálogo, de conversa, tinha uma posição muito radicalizada. Bom, voltando a falar do atual prefeito, vamos fazer o seguinte, Demétrio, são 5 horas, vamos fazer um intervalo? E na sequência eu quero saber qual é a avaliação que o Marcos Vale faz do atual legislativo. Porque assim, eu vejo que, infelizmente, no Brasil, a população, primeiro, não dá a atenção que deveria dar à atuação do legislativo. Segundo, ela não faz ideia da importância que é ter o legislativo. E terceiro, ela só participa quando é algo muito próximo a ela, mexeu no bolso dela, como é o caso do IPTU agora. Aí vai. Mas de outra situação, coletivo, a gente vê Estados Unidos, Europa, Ásia, são países que lá a comunidade, desde criança, desde a escola, já é incentivada a participar das coisas do dia a dia. Aqui não, aqui o brasileiro... Na última administração, rapidinho, Sim. até antes do intervalo, na última administração que eu participei, eu trabalhei no plano diretor, eu evitei cada coisa, eu alterei um monte de coisas em comum acordo. E iam pouquíssimas pessoas, você lembra, né? Ninguém. Coisas assim que iam ser desastrosas. Eu tive um excelente trabalho no plano diretor. E isso não fez nenhum efeito eleitoral, nenhum. Valia mais um pronunciamento xingando alguém do que tudo isso que eu... Um encaminhamento para uma consulta médica do que você fazer um negócio de planejamento Aliás, futuro. o de aulas, uma vez também, foi muito coisa. Ele trabalhava muito assim, essa parte de regimento interno, não sei o quê. Fazia um excelente trabalho, mas não aparecia nada para o público, né? Pois é, tem essas coisas mesmo. A gente faz o intervalo, volta já para concluir esse bate-papo aqui com o Marcos Vale. Você que ligou o rádio agora, nós estamos tratando do ano político-administrativo de Bragança Paulista. O Marcos Vale analisa a Câmara Municipal. Já, aguarde aí. Programa Bragança Hoje.
ZYE 330, 79.7 MHz. Bragança FM, o som da região. Você em ótima companhia. No carro, no trabalho, em casa ou no esporte. O rádio é o estímulo preferido de 80% dos brasileiros que ouvem rádio todos os dias por mais de 4 horas. E não é apenas som, é atenção de verdade, é mensagem que conecta. O rádio é forte, próximo, direto e confiável. Quer ser lembrado? Pronto, é só anunciar no rádio. Bragança FM, o som da região. O governo de São Paulo está transformando a saúde do estado com a tabela SUS Paulista. Isso porque chega a investir até 5 vezes mais por procedimento que a tabela do governo federal. Cerca de 8 bilhões de reais a mais na saúde. E tudo isso vira muito mais exames, mais médicos e vira recorde histórico de cirurgias programadas realizadas. Hoje o estado faz em um ano o dobro do que era feito. A tabela SUS Paulista é saúde em dia e muda a vida, muda tudo. Governo do estado. São Paulo são todos. União Supermercado, é qualidade, muita satisfação. É hora de encher o carrinho com as melhores ofertas no Clube Amigos de União Supermercados. Arroz Camil tipo 1, 5 quilos branco, parbolizado, R$ 15,99. Leite UHT Bonolate 1 litro, R$ 3,29. Cerveja original One Way 300 ml, R$ 2,99. Creme de leite Tirol 200 gramas, R$ 2,19. Panetone Chocotone Balduco 400 gramas, R$ 18,90. Bombom Lacta 250 Zona Estrela 251 gramas, R$ 11,98. Ofertas válidas de 5 a 8 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. União Supermercado, sempre pensando em você. Bragança FM 79.7, sua nova FM. Síndicomerciário sorteará 300 cestas de Natal. Isso mesmo! No dia 10 de dezembro, o Síndicomerciários de Bragança Paulista e região sorteará 300 cestas de Natal entre os comerciários associados. Para participar, basta preencher o cupom na sede do sindicato até o dia 9 de dezembro. Se você ainda não é associado, basta solicitar a carteirinha na recepção do sindicato ou pelo WhatsApp 11 40 33 70 28. O Síndicomerciários está localizado à Rua Coronel Assis Gonçalves, 774, no centro de Bragança Paulista. Bragança FM. Novidade no posto da Rodóio, na rotatória da Vila Bianchi. Agora o atendimento é 24 horas. Isso mesmo, atendimento dia e noite para você economizar. Etanol mais em conta da cidade. Gasolina, apenas R$ 5,69. Abasteça hoje e concorra ao sorteio de um tanque de combustível toda semana. Rede Rodóio, postos na Vila Bianchi, Praça Luiza Pesato em frente à antiga rodoviária e na Avenida Antônio Pimentel no centro, em Bragança Paulista. Bragança FM 79.7 MHz. Na subida do Jardim Iguatemi, é pra lá que eu vou. Tem promoção boa demais, o parafuseiro chegou. Tem ferramenta pra montar o berço do BP e até uma antena para a sua TV. É na loja o parafuseiro que eu vou. 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 Bragança FM 79.7 MHz. Programa Bragança Hoje. 5 da tarde, 6 minutos, eu recebo o Marcos Vale ao vivo aqui nos estúdios da Bragança FM. Estamos fazendo uma rápida análise sobre o ano político-administrativo de Bragança Paulista. Vamos falar do Legislativo agora. Marcos, com 36 anos de casa, você tem mais do que autoridade para fazer uma avaliação. Como que está indo o nosso Legislativo? Veja bem, olha, eu tenho que fazer uma colocação. Eu não sou... hoje a pessoa super adequada, tanto que eu não me elegi. Eu tive 830 votos e não me elegi, certo? 820 votos, desculpe, né? E não me elegi. Porque hoje o que o pessoal quer, a população, ela quer outra coisa.
Ela quer mais aquele vereador espetaculoso. Barulho. Barulho, espetaculoso. Entra, filma o lugar, grita, entendeu? E isso hoje faz efeito. Não é o meu estilo. Eu sempre fui combativo, sempre fiz denúncias, mas eu tenho um outro estilo, tá? Mas eu sou obrigado a admitir que isso funciona hoje. E qual é a avaliação que você faz da atuação desses... Eu acho que nós tivemos câmaras muito melhores. Eu acho que a Câmara tem que ter, por exemplo, 19 vereadores, tem? Sim. Que eu acho muito, você sempre achou também. Sim. Né? Acho que 15 era o ideal. Né? Se você teria que ter metade de generalistas, que é aquele vereador que não é eleito pelo bairro A, B, C ou D. Ele é generalista. Como eu sempre fui generalista, eu não era vereador do bairro tal, do bairro tal, né? O pessoal considerava que você representava a classe AB, porque você sempre foi... Eu morava no centro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, eu não era. Eu tinha uma votação maior, realmente, né? O pessoal brincava, né? Tirava sarro, falava que faixa minha, quando era na cidade, era chique. Quando era na periferia, né? Era alguém que eu estava defendendo. Mas essa é uma brincadeira aqui no Brasil, né? Verdade. Porque eu sou advogado criminal, você sabe. Sim. Né? E o que eu estava dizendo é o seguinte, que você tem que ter metade generalista e tem que ter o vereador de bairro também. O vereador de bairro, ele representa o bairro, ele está lá o dia todo, etc. Mas se você tiver só de bairro, você não tem discussões genéricas. E o vereador de bairro, muitas vezes, ele fica refém da prefeitura, ele é obrigado a votar em coisas, não que é obrigado, porque se ele não votar, ele não consegue as coisas para o bairro. Então vamos lá, os vereadores são Bruno Leme, Bruno Sucesso, Camila Marino, Cláudio Coxinha, Fabiana Alessandri, Juninho Boi, Fábio Nascimento, Gabriel Gomes Curió, Ismael Brasilino, que entrou no lugar do Coronel Américo, J. Malon, Josimar Scott, Kiki Brau, Dr. Mauro Moreira, Miguel Lopes, Missionária Pocaia, Rafael Oliveira, Tião do Fórum, Sidney Guedes e Soninha da Saúde. Desses, o que você considera que é de bairro? Eu não vou numerar. Não, mas assim, porque... Mas você tem aí generalistas quanto? 4? Se você pegar aqui o bairro mesmo, a Fabiana Alessandro sempre teve... Não, por exemplo, você não tem um que não é de bairro. A Camila, por exemplo, ela é uma vereadora ligada à área de saúde. Uhum. Né? Ela tem uma marca. Eu estou falando generalista, assim, você tem 4. Né? Né? Bom, mas aí eu estou te pedindo uma avaliação. Você acha que eu já acho que a Câmara é melhor quando ela tem meio a meio. Você tem vereadores que não dependem de coisa. E é bom ter vereador de bairro também. Se você não tiver o vereador de bairro também, o generalista ele não pega esses detalhes. Mas, Marcos, nós estamos num momento que nunca se teve tanto vereador de oposição como agora. Aliás, eu nunca vi isso acontecer. Então, isso só aconteceu devido ao episódio do IPTU. Exatamente. O que acontece normalmente? Se eu não me engano, foram 6 vereadores eleitos pela oposição, foi isso? Foram. 13 pela administração e 6 pela oposição. A tendência natural, histórica, seria que um ano depois isso aumentasse para 15 ou 16 e ficasse 3 na oposição. E se o prefeito quisesse, porque ele já tinha 2/3, senão, né? Hoje está 10-9. Pois é. Isso em função do IPTU Sim. e daquelas discussões que eu acho que, né, até houve uma falta de habilidade. Tanto Sim. que ele recuperou 10-9, chegou um momento que estava 8-11, né? Não, com 11 contra. E teve o seguinte, ele agora levou o Arnaldo Carvalho Pinto para fazer essa... O Arnaldo é jeitoso. Já conseguiu alguns resultados lá. O Arnaldo é jeitoso. Né? Ele não é agressivo, ele é bonzinho de conversa, ele é experiente. Não, e tem currículo, né? Ele é As experiente. pessoas respeitam. Ele é experiente. Né? Eu fui vereador com o Arnaldo acho que umas 2 ou 3 vezes. Mas veja, 10-9. Então hoje nós temos aquilo do começo da nossa conversa. Eu disse para você que eu acho que nós estamos num momento de transição muito significativo, historicamente falando. Pela primeira vez, o grupo que tinha uma supremacia aqui, o Grupo Chedi, deu uma caída e a oposição que subiu aí, né? Você veja, o resultado da eleição foi aí 3.400 votos a mais para ele. Hoje ele chegou a ter 11 vereadores contra. Hoje ele tem 9. Eu acho que se fosse uma eleição hoje, ele perderia a eleição, sem dúvida nenhuma. Eu acho. Sim, tá? sim. Agora, a política é muito dinâmica, Cláudio. Você sabe que a política... Tanto para um lado bom quanto para o ruim. Sim. Mas eu vi situações, inclusive na história... Eu recebi o Fernando Henrique em Bragança, uma ocasião,
Fernando Henrique Cardoso, FHC. Foi presidente do Brasil, votei ele nele. tinha acabado de perder a eleição para Senador? prefeito de São Paulo e o Jânio desinfetou a cadeira. Por uma bobagem que ele fez Uma bobagem lá, que né? ele fez, tirar a fotografia antes, que ele ganhava na pesquisa e perdeu. Aí ele pegou e brigou com o pessoal do partido, que era o PMDB na época, e foi apoiar o Hermílio. Ele estava politicamente desgraçado, ninguém queria recebê-lo, Cláudio. Eu recebi ele sozinho, fui com ele na pizzaria Caruzi. Até hoje o pessoal fala, os que estão vivos, falam, nossa, ele veio amigo do Fernando Henrique, ficou... Eu recebi o Fernando Henrique sozinho. Ele estava politicamente, falavam que ele estava liquidado. Eu não preciso combinar... Chegou à presidência da República, né? 2 vezes. Mas só que é o seguinte, aqui em Bragança, bom, eu acompanho só de 1992 para cá, você tem muito mais história. Mas o que você falou no começo, eu nunca havia presenciado as pessoas falarem de um líder com ódio. Mas mexeu com uma coisa. O bolso, né? Tem 3 coisas que dão barra de ouro, barra de saia e barra de terra. Mexeu com coisa material no bolso, azarou. E barra de saia é se mexer pessoalmente com... Né? Com mulher. Mas, meu amigo, me diga uma coisa. Como é que se explica que você, dono de um terreno no Santa Helena, você pagava 3, 4 mil reais de imposto IPTU. Aí você passa a pagar 23 mil. Como é que você vai achar isso normal? Não explica. E também tem pessoas que não conseguem pagar. Eles gostam de citar, mas a baronesa, a baronesa, o pessoal é rico, etc e tal. O que não significa que você possa aumentar também. E são os únicos que pagaram só a inflação. Exato, porque entraram na justiça. Exato. Né? Agora, a realidade da classe média, eu sei que eu trabalho como advogado. Às vezes sai uma bobagem, eu sou advogado de classe média, muitas vezes. Né? O filho faz uma bobagem, o cara não tem uma reserva. Ele não tem 20 pau de reserva para pagar o advogado. E o filho preso é que nem um câncer, pô. Certo? Concorda? Sim. Né? E ele não tem, mas ele tem o carro do ano, ele tem a casa financiada, a casa no coisa. Essa é a realidade de grande parte da nossa classe média, não de toda. Sim, tá? sim. Mas ele tem um tremendo num carro que ele está pagando. Ele viaja uma vez para os Estados Unidos a cada 2 anos, mas ele não tem uma reserva. Tá? Sim. Essa é uma grande... Né? E outros são aposentados. O cara mora lá no Santa Helena, mas ele tem uma aposentadoria de 7, 8 contos por mês. Aí aumenta 20 pau para ele e fala, como eu vou pagar? Ele não consegue pagar. E como é que o administrador não se tocou? Falou, peraí, se ele tivesse escalonado, Marcos, gente, eu preciso atualizar a planta genérica de 1998. Daria isso, mas eu vou escalonar num ano uma parte, no outro, até no 28. Por que ele não fez isso? Eu tenho a impressão, eu não participei, eu não era vereador na ocasião, quando estavam discutindo lá, já não era, né? Eu tenho a impressão que fizeram os cálculos aí, falaram, vamos aumentar, tira da pessoal mais simples, você baixa um pouquinho, daí sobe dos outros, tal, não sei o quê, tem que subir terreno, que até tá certo, tem que subir terreno, mas não dessa forma, né? E acho que não viram. Ou se viram, alguém falou, não, a turma chia um pouco, depois para, eu acho que não aí... é bem assim, né? Aí seria um erro absurdo, porque, repito, barra de ouro, barra de terra e barra de saia é imperdoável. É imperdoável. Ô, Marcos, me fala uma coisa. O legislativo, por exemplo, a população ela tem uma visão do legislativo, né? Por exemplo, se a gente, que já foi vereador... Mas tem vereador que não sabe qual a função. Exato. Se a gente conseguisse convencer os eleitos que se ele fiscalizar direitinho, ele já vai fazer um grande trabalho... Ele faz um grande trabalho, mas não se elege. Não, eu sei. Eu estou te perguntando isso. Por que a população não entende isso? Que se o vereador for um bom fiscalizador, ele é bom? Porque o brasileiro, por si, aí é um problema cultural. Não estou falando de todo mundo. Quando eu falei da classe média ali, eu falei de perfil de algumas pessoas, hein? Não vai dizer que eu falei que todo da classe média não tem, né? O brasileiro tem um perfil muito imediatista e até seletivo. Ele só vê o problema, você mesmo acabaram de falar agora, que quando tem alguma coisa que interessa, vai todo mundo para a Câmara. Interessa a ele, pessoalmente. Exato. Né? E o cara pode até admirar, falar, ele trabalha bem, não sei o quê, mas no fim ele acaba votando. Grande parte vota em alguém, ou por simpatia, ou porque fez um favor pessoal, ou porque fez uma homenagem, daquelas homenagens lá de título, de nome de rua, etc e tal. Cartão de prata. Cartão de prata.
Quer dizer, essas coisas ainda pegam, as pessoas têm vaidade, as pessoas estão todas frustradas, estão tristes, estão numa situação... Então, o cara é homenageado, o cara fica... né? E grande parte das pessoas, Cláudio, inclusive vereadores, não estou falando dos atuais, não sabe qual a função do vereador. Tem gente que chega para mim na rua e fala, por que você não faz um projeto para aumentar a pena de não sei o quê? Eu falo, mas como? Esse é um projeto, lei federal, não posso fazer isso. Só deputado federal. Você não pode fazer um projeto para asfaltar a minha rua? Projeto para asfaltar a sua rua? Não, posso fazer um pedido para asfaltar a sua rua. Agora com essas emendas, talvez, né? Você consegue... Né? Mas o pessoal não sabe a função do vereador. E tem muito vereador que não sabe. Né? Agora, recentemente, a gente estava brincando e até tirando sarro do projeto lá do Bebê Reborn, né? Que esse realmente... Absurdo não, total, esse... Apesar que eu já vi outros folclóricos da minha época, viu, assim... Eu não fiz nenhum que eu lembre, mas eu já vi alguns. Não trabalhar no dia do aniversário... proibido fazer necessidades fisiológicas nas estradas. Daí eu falei, como é que multa? Se fizer né? O número 1, o número 2. Um é mais, ou 2 se fizer um xixizinho é mais, é menos. Eu vi coisas assim, né? Não poder comer sal. Eu vi até esse aí. Ah, não, esse foi do Paulo Mário. Ele tirar o apresentou... saleiro, tirou. Ia obrigar... Não, foi rejeitado, não foi? Foi rejeitado. Tirou. Eu era vereador nesse... Eu acho que ele tirou. Ele retirou? Eu acho que foi rejeitado. Retirou. Vou pesquisar aqui. Porque, não lembro, mas não passou. Teve um que passou do Arguilé, eu votei contra. Ele apresentou... Fumar na Arguilé na cidade. Ele apresentou o projeto que era assim, para os restaurantes serem obrigados a não disponibilizar o sal na mesa. Se o cliente quisesse, ele pedia, traz um sal para mim. É uma forma de porque a pessoa não hipertensão, sal, né? mas se for assim, você vai fazer com açúcar. Aliás, tinha o projeto de proibido servir café já adoçado. Também a gente tirou. Brincadeira, não? Teve um que uma vez, até um vereador, que era meu amigo, brigou comigo, ele era de bom nível. Porque ele fez um projeto, acho que para atender a suinocultura, que o pessoal fez a pressão, introduzindo obrigatoriamente, uma vez por semana, no cardápio, carne de porco. Isso é lobby, né? Aí até não tinha nada de mal, mas eu falei, bom, eu vou fazer a emenda do agrião, eu vou pôr agrião. Comecei a tirar sarro, daí ele se tocou, ele tirou. Aí tirou o projeto, né? Bom, mas veja, voltando à atual Câmara Municipal, com 9 vereadores contra, e nós vamos ter a pauta bomba agora amanhã. Eu sei. O que é que você acha que vai dar? Esse projeto, eu acho que alguns vereadores estão assustados, né, com o negócio do IPTU. Só que se passar... não vai ter muito protesto. Diz que vai um pessoal lá ligado ao IPTU, vai lá para fazer pressão. Talvez isso assuste um pouco. O que vai dar mesmo efeito é a hora que chegar a cobrança, não é na hora que aprova. É a hora que a cobrança se torna real. Como já teve esse episódio do IPTU, eu tenho a impressão, Cláudio, que vai haver uma dificuldade de aprovação, sim. Olha só, o projeto de 20 milhões do PAC Mobilidade, você acredita que... Ou melhor, se você fosse vereador, você aprovaria? Não sei. Por quê? O Jango me fez essa pergunta hoje, eu não falei, não aprovaria. Mas eu estudaria bem para entender bem esse projeto, eu realmente não entendo bem esse projeto. Olha, se eu fosse, no meu caso, se o prefeito... porque assim, eu acho que o maior problema ali é que eles colocaram os pontos de ônibus... Vamos lá. A JP Transportes, ela tem uma concessão, certo? Sim. E na concessão, ela é obrigada a fazer X pontos de ônibus na cidade. Sim. Ela fez lá, 30% do que está no contrato. A prefeitura, erroneamente, coloca agora, nesse pacto de mobilidade, para tentar viabilizar o empréstimo, que 120 e poucos pontos de ônibus, eles vão bancar para poder colocar essa parte de modelo. Então, o que veja... beneficiaria uma empresa que já está sendo beneficiada na Exato, cidade. Ela já tem a obrigação. Esse é um ponto realmente relevante. Se eles fizerem o seguinte, vamos fazer o seguinte, a empresa JTP, ela vai colocar os pontos e nós, com o dinheiro do PAC, vamos modernizar o ponto. Porque, por exemplo, lá perto onde você mora, você indo ali tem o colégio Ângulo, certo? Certo. Se você vindo de lá para cá, você vai ver que tem 3 pontos de ônibus ali. Bonitinho, amarelo, desses novos que colocaram. Aquilo ali é obrigação da empresa. A prefeitura quer modernizar colocando essa parte tecnológica. Totens, que você chega, clica uma tela, vai ver lá o ônibus está vindo onde, o tempo que vai chegar. Então, se ela colocasse simplesmente para ela financiar a modernização desse ponto, beleza. Mas ela vai bancar o ponto, sendo que é a empresa que tem que bancar. Você está fazendo colocações que no projeto tem coisas que
que teriam que ser modificadas. Sim. Né? Agora, o empréstimo, dependendo se for em boas condições, se for uma coisa boa, você tem a aprovar, mas pedindo modificações. Eu confesso para você que eu não conheço os detalhes do processo. Eu me aprofundei um pouco. Eu vejo assim projeto que o projeto eu me aprofundei um pouco e eu vejo que tanto dá para votar favorável como dá para votar contrário. Ó, você pega lá o Miguel Lopes, por exemplo, ele está tentando liderar a oposição para mostrar para o prefeito que tem oposição. Eu não então, votaria, politicamente... Eu não votaria contra só por ser oposição, mas também não votaria a favor sem dar uma verificada. Só que Até esse porque projeto... essa questão que você está colocando dos ônibus, eu acho que, aliás, essa empresa nada de braçada em Bragança. O serviço que ela apresentava era aquém do péssimo. Melhorou agora. Não, apresentava. Era muito ruim. Depois que passou a ver essas cobranças, melhorou bastante. Chegaram ônibus novos, seminovos e tal, diminuiu muito a reclamação. Mas ainda tem problemas, né? Pontuais, mas antes era uma vergonha. Esse projeto 28/2025 do Pacto da Mobilidade, ele precisa de 13 votos. 2 terços. 2 terços. Aí ele vai ter que ter habilidade para negociar isso. Né? Vamos fazer aqui uma futurologia, nós dois? Sim. Você acha que passa ou não passa? Eu acho que passa. Eu também acho que passa. Eu acho que o Arnaldo Carvalho Pinto já deu ali uma... Porque vai falar, é um empréstimo em condições baixas, o município tem dificuldade de adquirir esse empréstimo. Aí a oposição vai falar o quê? Não, mas fazer um empréstimo para os outros pagarem, para as outras administrações. Vai levantar algumas questões pontuais, como você está levantando, que são importantes. Mas eu acho que passa. Ó, ele vai passar com o voto do Coxinha, Cláudio Coxinha, que é oposição, Curió, que é oposição, e Fábio Nascimento. Esses aqui vão dar o 13A. Não sei. 3A6. Eu não sei porque eu não conversei. Não, eu também não sei. Eu tô você acha que esses três isso aqui é um palpite. Pensei que você tinha visto. Não, isso aqui é um palpite. Ele entra quando? Em votação? Amanhã. Agora? Amanhã? Amanhã. Eu acho muito prematuro. Olha só, vai votar amanhã. O plano de carreira do Magistério Público Municipal muda. É uma questão técnica, né? Aí vem lá o Código Tributário. Esse eu votaria contra. Esse eu votaria contra também. Esse eu votaria contra. Aí vem o Código de Obras. O Código de Obras também é uma questão técnica. Precisava ver tecnicamente. Aí tem esse do Pacto da Mobilidade, 20 milhões. E tem um outro que é o seguinte, o professor, porque o prefeito já anunciou que ano que vem ele vai terceirizar toda a parte de educação infantil, creche. Então, aí ele tem professores que passaram no concurso para dar aula no infantil, certo? Certo. Ele está mudando a lei que essas professoras aqui, ele vai poder usar no fundamental. Mas aí sim, aumenta as horas trabalhadas, mas também aumenta o salário proporcional e tal. E lá tem uma dificuldade que é a questão da lei de 1/3, que a professora ela usa X tempo para dar aula, X tempo para produzir a aula, preparar a aula, eles chamam, tem um termo técnico que eu não me lembro agora. Então, essa aqui é uma questão que, assim, a classe de professores, ela pode fazer, mas peraí, eu fiz o concurso para ser professor infantil. E agora vem uma lei que vai mudar isso. O prefeito pode escalar essa pessoa no fundamental. Dá uma discussão interessante. Boa, né? Boa. Sem contar esse episódio, que não tem a ver diretamente com esse projeto, que foi essa terceirização. Todos aqueles professores que pararam com razão, porque não estavam recebendo. Só que a prefeitura... Eu discordo de você. Não, peraí. Só que a prefeitura... Eu discordo de você. Não, mas deixa eu completar daí você... Né? Só que a prefeitura tinha que olhar melhor com quem ele faz os contratos, né? Para ver se não tem problema, pô. Né? Se você faz contrato com empresas sem verificar o histórico das empresas, aí você está assumindo o fracasso disso tudo, pô. Mas, Marcos, aí você vê... Você discorda eu discordo de você o seguinte, as professoras, no meu modo de entender, elas não tinham o direito de parar pelo seguinte, não tinha salário atrasado, estava tudo em dia, a única coisa a notícia que eu tinha é que tinha salário, atrasou antes e tinha o 13º, não, né? Salário nunca atrasou, nunca atrasou. Esse é o ponto. O problema foi o seguinte, a ICVV e a Promove, que são terceirizadas, e elas ganharam uma licitação para isso, elas comunicaram na véspera que, olha,
nossas contas foram bloqueadas e não vamos conseguir pagar a primeira parcela do 13º. Por causa de problemas em outros locais. Ok, Certo. mas só que a prefeitura reagiu muito rápido e fez o certo. Ela foi lá, comunicou às 800 funcionárias, falou que ia Não, agiu bancar... corretamente, até porque a oposição ia Exato. estraçalhar com eles. Não, e outra, Já estavam estraçalhando. Olha, o pessoal da oposição, pegar Bruno Sucesso, Kiki Brau, esse pessoal, eu já disse para eles, eu acho que eles... É muito fácil você surfar, né? Não, temos que terceirizar. Não, mas a prefeitura, o único erro aí que eu vejo grande é que me parece que havia um histórico já dessa empresa. Não, quando ela ganhou, não. Não, em relação a outros municípios. Me falaram que havia, sim, um histórico A causa de dependências. a causa é muito boa, porque assim, os professores estão usando o seguinte argumento. Olha, lá quando estava no governo do Amauri, que foi terminar a gestão, que tinha uma empresa, acho que era IBC o nome da empresa, quando essa empresa terminou o contrato dela, ela não honrou os direitos dessas pessoas. Essas pessoas tiveram que entrar para a justiça. Então, já há esse histórico. Mas não é das empresas que estão agora. É da que saiu anterior. Então, elas misturaram. Olha, agora vai acabar o contrato da ICVV e da Promove. Será que vão pagar nossos direitos? Aí é outra questão. O problema da privatização, Cláudio, seja na educação e outros setores, é que você tem, a prefeitura, ela responde. Sim, ela é solidária. Ela responde solidariamente. Sim. Então tem que tomar muito cuidado com esses contratos. E é injusto também. Eu acho que o certo seria concurso. Fica mais caro, né? O concurso. Sabe quantas pessoas estão nessas empresas? ICVV e Promove são 820 funcionários. 820 pessoas trabalham. São professoras, ADI e tal. Hoje, o governo que está aí já decidiu que vai ser assim. Ele vai terceirizar a infantil. O que tiver de creche, tem 3 aí para inaugurar. Vai ser tudo terceirizado. Ele já falou isso, está no plano de governo dele. Aí a oposição fala, não, você tem que fazer concurso. Até seria bacana se ele colocasse, o prefeito colocasse, vou fazer a cada ano 100 pessoas eu vou contratar por concurso. Mas ele já declarou que ele não vai fazer isso. Para ter concurso em Bragança, tem que mudar o prefeito. O prefeito já falou que não vai fazer. Ele acha que fica mais caro fazer. Não, ele tem certeza que fica mais caro. E fica mais caro. Lógico. Só que... dá mais segurança. Claro. É muito mais seguro para a professora, para o aluno. Você imagina que você pega um prefeito perseguidor, tá? Um exemplo. Poxa, nesses casos, nossa, o funcionário não tem garantia nenhuma. Ele não tem direito nenhum. Mesmo concursado, ele pode pegar você, pôr em outro setor ali, dar uma transferida, te dar um gelo. Agora, imagina desse jeito. Onde eu acho que a oposição está errando? Não, tem que fazer concurso, é o melhor. Sim, ok, concordamos que o concurso é o mais seguro, é o melhor para a classe trabalhadora e tudo mais. Só que a gente tem que... É mais caro para o município. A gente precisa partir do princípio que é o seguinte, hoje nós já temos 820 pessoas terceirizadas. O município de Bragança Paulista, hoje, se quisesse, não conseguiria absorver isso aqui, não. O que ele tem hoje... A Folha não conseguiria? Não conseguiria. Eu não fiz esse estudo não conseguiria, financeiro. O da tarifa zero eu fiz. Ele viu que era impraticável, né? É. E aí vai piorar um pouquinho, Marcos. O Centro do Professorado Paulista acabou de divulgar o seguinte, governo de São Paulo envia para a Lesp PL que retira direitos históricos dos professores. Aí eles contam aqui que o governo enviou à Lesp, na última terça-feira, um projeto de lei que pode impactar seriamente o magistério paulista. Esse projeto, o que ele vai modificar? De maneira geral, o que eles vão fazer? Eles vão tirar algumas situações, porque o governo de São Paulo conseguiu na justiça o direito de, a partir de agora, ele vai privatizar a escola. Então, por exemplo, o que está aí, fica como está. Mas se o governo vai construir 30 novas escolas, ele pode privatizar. Não isso é o que o Tarcísio pensa que é o melhor. Teoricamente é errado, né? Uhum. Teoricamente é errado. Porque se gasta em outras coisas que não se devia gastar. E aí tudo você privatiza. Uma grande discussão é esse negócio de estradas, né? Sim. Né? Uma puta discussão que existe a respeito disso. Você privatiza, o sujeito paga pedágio, não sei o que. Poxa, mas vai chegar um ponto, tudo, né? E ao mesmo tempo se gasta aí com... Você mesmo estava denunciando a rádio, essa questão de o gasto que se faz com publicidade, com coisas que não se devia fazer, né, pô? Eles vão aumentar bastante ano que vem, né? Ô, Marcos, o prefeito, ele trouxe a público, eu achei que não era real, depois fui ver, é real. Em 2024, só na educação teve 27 mil faltas. Essa é outra questão cultural, vamos lá. Isso aí
Isso acontece em todas as classes sociais. É aquela questão cultural do levar vantagem. Né? E nós temos aqui falta abonada, aprovado, nós temos, né? Aí não pode generalizar, tá? Por favor, né? Mas 27 mil faltas no ano é muita coisa. Existem pessoas que exageram. E não é só na coisa, na iniciativa privada tem gente que vai pedir atestado para não trabalhar, aí fica 3 dias, 4 dias, 5 dias. O prefeito mudou isso agora, hein? Aliás, a legalidade disso é discutível, hein? Diga-se de passagem. Já tá? ganhou na primeira instância aí, viu? Mas é discutível. Uma coisa é uma orientação, certo? Outra coisa, você não pode fazer uma legislação, né? Então, você faz uma orientação, eu até acho importante fazer uma orientação realmente, porque o médico, ele ficava numa situação lá, até para o médico não é ruim. Caiu 20% a procura lá. Para o médico não é ruim, porque ele se sentia, às vezes, pressionado. O sujeito chegava lá e ficava agressivo. Eu quero atestado, mas como que é o atestado? Né? Eu estou falando de situações pontuais, cada caso é um caso, tá? Sim, sim. Agora, há abusos? É uma questão, inclusive, cultural no país, né? Rico faz, classe média faz, pessoa mais carente faz. Nós temos aquela cultura do Brasil de furar fila, de ir na festa de casamento, dar dinheiro pro garçom. Quer dizer, está prejudicando os outros convidados, cacete. Mas não é verdade? É o jeitinho brasileiro. É ridículo. Jeitinho brasileiro. Eu estou dando dinheiro pro garçom me trazer o uísque, ele não vai trazer o uísque para você, pro outro, pô. Né? 2 perguntas para finalizar. Oi. Primeiro, você acredita que o prefeito Edmir Chedid consiga recuperar ano que vem? Melhorar? Ele vai recuperar um pouco, sim. Tá. Mas talvez não o suficiente. Câmara Municipal, você acha que ele consegue recuperar os 13 votos que tinha? Talvez os 13, não. Eu acho que o Juninho, ele não recupera mais. E Fabiana Alessandro também acho que não. Fabiana, dificilmente. Mas ele pode tentar cooptar ou mudar a oposição lá, ué. Não é difícil alguém ali, a não ser que... Difícil. O que ele precisa ter 2 terços, né? Ele tinha 2 terços originalmente. Tinha, 13. Né? Ele precisa ter 13 para ele ter uma tranquilidade, né? Verdade. Ô Marcos, e a campanha do ano que vem para deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República? Que rolo. Bom, vamos falar de deputado, por exemplo. Eu posso passar os pré-candidatos para você? Claro. Vamos lá. Em Bragança nós temos hoje pré-candidato Juninho Boi, do PSB, Coronel Américo, do PL, Sandro Montanari, do PP, José de Lima, do PSD e o candidato do Edmir. Pode ser ele, o filho disse que já não quer, o irmão disse que não quer também, o Marquinhos disse que não quer também. Isso o prefeito falou na rádio dele, né? E que... O candidato vai ser ou ele ou o irmão dele. Ou ele ou o irmão dele. Tá, aí eu queria que você fizesse uma análise pra gente. Não, por exemplo, o Sandro falou PP. Ele tá no PP, mas é uma tendência de mudar pro PL. Ali vai dar um choque direto aí com o coronel, né? Isso é uma coisa óbvia. E também o Grupo Chedid vai fazer o possível também para dificultar esse tipo de candidatura que divide, né? Um voto que eles têm, né? Que é um voto mais à direita, né? E o Juninho não precisa de ninguém, ele tem o partido. Sim. Ele pode sair candidato. E é por isso que ele vai sair candidato. Porque ele tem o partido, tem o domínio do partido, né? Sim. Quem outro falou, o coronel, eu acho que não consegue ser candidato, e vai ser usado o coronel até como moeda de troca. Não como moeda de troca, mas como antagonista do próprio Sandro. Certo. Entendeu? Ali eles vão fazer isso para tentar... José de Lima. O José de Lima, candidato? Ele confirmou que houve um pedido do Kassab, fizeram uma reunião, acho que na cidade de Socorro, e o Kassab disse ao José de Lima que seria muito importante que ele fosse candidato, até para ajudar o Saulo Pedroso, Não, federal. Ele tem um rescaldo eleitoral enorme. Ele e o Basílio, mas ele que era o cabeça de chapa, né? O Basílio falou que não é candidato, vai ajudar o Rafa Zimbaldi. Sim, mas daí como é que vai ajudar o Rafa Zimbaldi com o Zé de Lima candidato? Fica meio complicado. Ele vai ter que sair do partido, provavelmente, né? Sei lá, mas isso tudo são especulações. O que eu acho é que o candidato do Chedid será o próprio Edmir ou o Elmir. Se o Edmir se candidatar a deputado estadual, na minha avaliação, é suicídio político. E se ele for, vai ser uma ótima oportunidade para a população dar o troco para ele já, agora. Tá, mas vamos raciocinar em termos práticos. Sim. Tá bom, ele perde a eleição para deputado. Isso certo. seria um baque grande, se ele perde a eleição para deputado, certo?
Só que ele continua mandando em Bragança. Ok. Concorda? Sim. Aliás, com muito mais desenvoltura, porque não precisa assinar nada. Porque, aliás, né, você não tem dúvida da lealdade da GI em relação a ele. Tem? Nenhuma. Né? Mas é o seguinte, Marcos, veja, ele tem na mão pesquisa que fala que 72% da população não aprova o governo dele. Como é que ele vai colocar o nome dele para ser deputado? Atualmente ele tem isso. E eu acredito que se ele chegar na parte eleitoral e ainda tiver isso, ele não sai. Por isso que eu acho que ele não sai. Sabe por quê? Veja. Eles sempre avaliaram pesquisa, você sabe disso. Sim, eles trabalham com pesquisa. E tem um detalhe. E aí ele pode sair com o irmão, né? Mas diz que o irmão dele já falou para ele que não. Bom, isso eu não sei. Então, eu estou te dando dados do que veio a público. Ele mesmo falou na rádio dele assim, ó. Falei com meu irmão para ele ser o candidato. Ele falou, não, imagina, vai você, porque eu tô com o meu compromisso ele tá falando aqui. Isso, mas eu acho que o Elmir, né? O Elmir é um candidato daí viável para o grupo, porque ele sai com Serra Negra, né? Com coisa e não causa esse problema de rejeição. Mas o prefeito tem que renunciar o cargo dele. O vice é deles lá também, não é? Eu dematei, gente que a gente conhece há muito tempo. Deles, né? Então vamos lá. Você acredita que o Grupo Chedi possa sair com ou o Edmir ou o Elmir, é isso? Sim, acho que o Vitor Hugo não. O Victor já falou que não quer. Eu acho que não sai com o Vitor Hugo. Elmir e Edmir, e não acho que ele vai indicar um outro, não, o Sandro, você, não sei quem, não, eles não fazem isso. Tá. Você acha que a entrada do Zé de Lima no cenário possa mudar as coisas? Sim, isso é considerado. Até para inviabilizar a candidatura do Edmir. O Edmir não sairia. Se o Zé de Lima sair de coisa, ele sairia uma chance muito menor aqui. Aí melhor o Elmir. Você tem pretensão de sair candidato? Imagine, nenhum. Nossa, Odimete, imagine, pelo amor. Não, tô me inclua fora dessa. Só se tivesse uma mudança na minha vida, aquela significativa, ganhei na Loto, aí alguém chega e fala, o Marcos não tá fazendo nada, não. Bora. Nem me passou, aliás, não houve nem convite, nada. Para prefeito até fui convidado, eu fui convidado para ser candidato a prefeito nessa eleição. Né? Mas deputado não? Não, deputado ninguém falou nada e eu nunca falei nisso também. Marcão, foi um prazer ter aqui novamente, viu? Um abraço, sempre muito bom.